Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, Brochim, Rabaim, Beshem Yoshua. Diga comigo, Ani Kevar Mevorar. Eu já sou abençoado. Hoje, dia 30 de junho, terça-feira, são 9 horas da manhã. Me encontro mais uma vez nesta manhã para trazer a Parashat da Palavra do Senhor para a tua vida. Você que me assiste agora, desde já pegue o seu copo com água, uma peça de roupa, chave do lar e documento, coloque do seu lado, que no final nós vamos orar, porque eu creio em milagre. E você? Você crê em milagre? Amém. Se você crê, nós vamos orar e Deus vai operar o milagre na minha e na sua vida. Eu sou Ravi Talmid Kaf, estou aqui para transmitir esta Parashat direto do coração de Deus para o nosso coração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Raízes, Conexão Raízes de Yeshua. Falamos da palavra de Deus como ela é, sem rodeio, sem inventar. Como ela é, nós ministramos a palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ajude a compartilhar, a divulgar esta parte da palavra de Deus, este canal no YouTube, e Deus vai abençoar a tua vida. Eu gostaria de entrar com você. Abra a tua Bíblia no livro de Atos 10, no versículo 4, mas nós vamos primeiro fazer a oração do Pai Nosso. Eu quero que você feche os teus olhos e ore comigo agora. Avinu Shebashamayim, Itkadosh Shemicha, Tavu Mahul Kicha, Yaser Etzoncha Kebashamayim Kembaratz, Etleken Hukenu, Ten Lanu Rayon, Ular Lanu Ahataeno, Kefim Sechochim, Gan Anachinu, Lahot in Lanu, Vialti Vieno, Lidei Nisayon, que in Hatsenu Mihara. Amém, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão da nossa persão dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas culpas, quando perdoamos também quem nos ofende. E não nos induz à provação, antes salva-nos do dia mau. Amém, Jesus. Eu quero começar a ler o livro de Atos, do capítulo 10, do versículo 1 até o 4, que diz assim: um homem em Cesareia chamado Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Elohim com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Elohim. Cerca de a hora nona, viu claramente em visão um anjo de Elohim, que se dirigia a ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu-lhes: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Tremendo isso. Eu li aqui com texto e texto, agora eu quero ler o texto eu li aqui no Novo Testamento judaico, agora eu quero ler na Almeida Revista Corrigida. E fitando nele os olhos e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Ou que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Que maravilha. Amados, vem comigo nesta introdução. Nós vamos dentro da Shalom do Senhor, com a ajuda de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Hoje não estudaremos apenas a conversão de um homem por nome de Cornélio. Hoje estudaremos algo infinitamente maior. Estudaremos o dia em que Deus rompeu uma parede que existia aproximadamente 2000 anos. Até Atos capítulo 10, o evangelho estava praticamente restrito aos judeus. Jesus havia dito:
ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas ainda estava restrito apenas aos judeus a palavra do evangelho. Mas a igreja ainda permanecia dentro da mentalidade judaica. Pedro ainda acreditava que um gentil era impuro. O apóstolo ainda não conseguia compreender totalmente a universalidade da graça de Deus, a universalidade do sacrifício de Cristo por nós, pelo homem na cruz do Calvário. Então Deus escolhe um homem, não escolhe um rabino, não escolhe um sacerdote, não escolhe um escriba, não escolhe um fariseu, mas escolhe um soldado romano. Sim, um centurião. Que coisa tremenda. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem era esse homem? Representante exatamente do império que dominava Israel. Humanamente era improvável, mas espiritualmente era perfeito para que Deus pudesse salvar. Porque Deus sempre escolhe aquilo que quebra nossos paradigmas. Deus sempre escolhe aquilo que quebra todo o nosso monopólio. Lucas constrói essa narrativa cuidadosamente. Nada que aconteceu neste livro aqui, nesse relato de Lucas, é por acaso. Cada detalhe possui um propósito. Cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas hoje vamos olhar para apenas um versículo. Mas este versículo é suficiente para mudar completamente a nossa maneira de compreender, a nossa compreensão sobre oração, caridade, adoração e relacionamento com Deus. Como dizia o grande princípio da hermenêutica judaica, uma única palavra da Torá contém montanhas de interpretação. E Atos 10:4 é uma dessas montanhas de interpretação que nós vamos ler dentro da palavra de Deus. O propósito desta parashat nesta manhã é respondermos 6 perguntas fundamentais: onde, quando, quem, por quê, como e para quê. Ao fazermos essa pergunta ao texto, nós vamos tirar uma melhor essência da exegese e descobriremos que Deus continua procurando pessoas cuja oração subam até o céu. Onde aconteceu isso? Lucas escreve provavelmente entre os anos 62 a 70 depois de Cristo. A igreja já estava crescendo rapidamente. A igreja estava por completo parando de exercer a fé. Mas a igreja estava crescendo rapidamente. Mas havia um enorme problema. Como os gentios poderiam fazer parte da aliança? Precisariam primeiro tornar-se judeus? Teriam que ser circuncidados? Ou teriam que guardar toda a lei? Pedro ainda não tinha resposta. Os irmãos em Jerusalém também não. Então o próprio Deus resolve responder. E responde através de um homem chamado Cornélio. Que maravilha! Agora eu quero que você preste bem atenção, que faltam 5 perguntas para nós respondermos ao texto. Quem era Cornélio? Seu nome latino era Cornélius. Pertencia provavelmente à famosa gens Cornélia, uma das famílias mais importantes de Roma. Era centurião, e um centurião comandava aproximadamente 100 soldados.
não era um simples militar, era um oficial altamente treinado. Cornélios, segundo os historiadores romanos, como Tácio e Políbio, descreve o centurião como um homem que liderava, por exemplo, a crucificação de Cristo. Ele era disciplinado, corajoso, íntegro e respeitado. E alguns relatos na história diz que o centurião que estava ao pé da cruz, quando menciona verdadeiramente esse era o Filho de Deus, seria Cornélios, fato extra bíblico. Lucas acrescenta um detalhe extraordinário: ele era temente a Deus. Talvez esse temor a Deus tenha mesmo acontecido no momento em que ele foi empenhado a levar até Cristo a crucificação. E quando ele viu todos os acontecimentos e aquelas coisas que aconteceu, há um relato que um centurião, mas não diz o nome, diz: verdadeiramente este era o Filho dos deuses, porque ele era romano. A palavra temente a Deus em grego é phoboumenos ton theon. Esse termo possui enorme importância. Não significa que Cornélio era judeu, também não era um prosélito completo. Ele fazia parte de um grupo conhecido como tementes a Deus. Amados, gentios que frequentavam a sinagoga, liam as escrituras, oravam ao Deus de Israel, praticavam caridade, mas não havia passado pela circuncisão, ou seja, não eram circuncidados ou feitos prosélitos. Eles estavam próximos da fé judaica, mas ainda do lado de fora da Brit Hadasha, a nova aliança. E justamente um desses homens é escolhido para inaugurar uma nova fase da história da igreja, aonde acontece o que nós lemos. Ele orava na hora nona, a hora que os judeus se reuniam para orar. E aí vem a terceira pergunta: onde acontece essa história? Lucas diz em Cesareia, não qualquer cidade, Cesareia Marítima, construída por Herodes o Grande. Recebeu esse nome em homenagem ao imperador Augusto César. Era uma cidade extremamente romana. Ali existiam templos pagãos, teatro, hipódromo, palácio, porto internacional, quartéis militares, e era praticamente uma Roma em miniatura, uma cidade fortificada. Humanamente, era o último lugar onde esperaríamos um grande mover do Espírito. Mas Deus gosta de começar avivamento em lugares improváveis, porque onde o pecado abundou, Ele quer que superabunda a graça. Paulo diz que superabundou a graça. Amados, então, como nós estamos lendo, este homem, ele estava orando na hora nona, ele dava esmola ao povo, ele fazia ajuda humanitária, ele tinha bom coração, ele tinha o verdadeiro ágape, coisa que muitos cristãos da época não tinham, coisas que os legalistas da lei da época não tinham, coisas que muitos cristãos de hoje não têm. É o amor ao próximo, a ponto de pegar o salário e ir lá fazer uma compra de cesta básica, de roupa e distribuir aos pobres. Não, a igreja de hoje é a minoria que faz isso, mas Cornélio fazia diante de Deus, porque a fé sem obra é morta. Ele tinha as obras, agora era necessário ter a fé no nome do Senhor Jesus, porque para a fé ele teria que ser salvo. Com a sua boca você confessa, com o seu coração você crê, tem fé para a salvação. É o que estava faltando na vida de Cornélio, que nós vamos nos aprofundar mais, para que você possa entender. Nós vemos aqui, quando acontece isso, Lucas faz questão de informar a hora nona, por volta das 3 horas da tarde. Isso parece apenas um detalhe, mas não é. No judaísmo existia horário fixo para a oração. Manhã,
meio-dia e hora nona. Salmo 55:17 diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia orarei. Daniel orava 3 vezes ao dia com as portas, as janelas abertas para Jerusalém. E Daniel fazia isso exatamente. Pedro também, João também. Cornélio havia aprendido esse costume com alguém. Talvez depois do acontecimento do Calvário. Observe, mesmo sendo romano, ele orava como um judeu. Isto demonstrava disciplina espiritual. Nós temos vários exemplos de pessoas assim. O caso de Jetro. Jetro não era sacerdote de Deus, era sacerdote de On. Melquisedeque não era sacerdote do Deus Altíssimo, que nós chamamos hoje de Elohim, mas de El. E assim como o outro, Jó também servia ao Deus El, que é o nosso Deus, mas ele não conhecia. Tinha a sua oração, não dependia de humor. A oração desses homens não dependia de sentimento. Era uma prática para com um ser que eles chamavam de Deus. Eles reconheciam que alguém estava sobre eles espiritualmente neste mundo. E a eles prestavam culto. Aqui eu quero fazer um parênteses e te dizer nesta manhã: se existe alguém no meio de alguma religião, seja ela agnóstica, seja ela feitiçaria, umbanda, quimbanda ou catolicismo, se alguém está ali fazendo algo com o coração voltado, com sinceridade, achando que está fazendo para Deus, se ele estiver errado, Deus não vai deixar ele continuar no erro. Deus vai se materializar para ele. Deus vai se apresentar para ele, porque assim como Deus viu o coração de Cornélio e as obras e a intenção de Cornélio, Deus não deixou que Cornélio ficasse enganado. Talvez achando que estava fazendo uma boa coisa, mas o principal era o quê? Crer no Senhor Jesus e ser salvo tu e a tua casa. Então não se preocupe se de repente você ora para alguém e quanto mais você ora, mais ele se aprofunda no ocultismo. Se ele estiver fazendo, achando que está fazendo para Deus, Deus vai tirá-lo de lá. Hoje muitos dizem: vou orar quando eu sentir, ou vou orar quando eu estiver de boa. Do jeito que eu estou, não estou para oração. Mas Cornélio nos ensina exatamente o contrário. Quem espera sentir para orar, nunca vai orar. Quem espera sentir de ir no monte, nunca vai no monte. Nunca desenvolverá a intimidade com Deus. Oração é intimidade com Deus. Se você não ora, você não tem intimidade com o Eterno. Eu quero deixar aqui a leitura do texto no grego e no português, que diz: Rote atenisas autocai em phobos genomenos aipen, e fitando nele os olhos e muito atemorizado, disse: Te eis quem queria. Que é, Senhor? E piente alto, e disse-lhe: Rai prosecai, soucai, rai, elemocinai, sou anibisan, eis menocinon enopion, tou tel. As tuas obras, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Deus observa uma vida antes de responder uma oração. Eu volto para a palavra fixando nele os olhos. Espera ver. Cornélio estava orando como todas as outras vezes e nunca tinha visto nada, e de repente um homem de branco aparece na frente dele e diz: Cornélio, a tua oração e as tuas esmolas têm chegado até o trono de Deus. A palavra usada por Lucas é atenizo, significa olhar atentamente, olhar profundamente, observar e examinar. Foi o que fez Cornélio ao ver o anjo. É a mesma palavra utilizada quando Estevão contempla os céus abertos. Não é um olhar superficial, olhar para ver se vai acontecer. Cornélio olha direto para o anjo. Mas antes disso,
o céu já havia olhado para Cornélio e, na verdade, já tinha o chamado para uma verdade extraordinária. Antes de você levantar os seus olhos para Deus, Deus já observa a sua vida. Antes do teu cérebro começar a formar frases, Deus já sabe o que você vai falar. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Muitos querem que Deus veja apenas o momento da oração, mas Deus vê o cotidiano. Não adianta você ficar alegre, contente, dobrar o joelho e fazer uma oraçãozinha e sentir graça, falar língua estranha e achar que Deus vai fazer algo por causa daquele momentinho. Não! Deus quer permanência, Deus quer prática de oração diante dele. Falar com ele é um hábito que você tem que criar e ter com Deus, pois é a tua intimidade com ele. Ele vê como tratamos a nossa esposa, ele vê como educamos nossos filhos, ele vê como nós administramos nosso dinheiro, ele vê como nós falamos com nossos funcionários, com nossas autoridades, ele vê como tratamos os necessitados, ele vê a nossa oração por um todo. E a nossa oração nunca deve estar separada da nossa vida. A Bíblia jamais apresenta uma espiritualidade compartimentada. O Deus que ouve a oração é o mesmo Deus que observa o nosso caráter. E quando às vezes chegamos na presença de Deus, nós devemos nos desdobrar diante de Deus, nos esticar diante do altar de Deus, colocar de dentro para fora aquilo que realmente sentimos, aquilo que realmente entendemos e imaginamos dele como nosso Deus. Esse é o momento íntimo que Cornélio tinha com Deus. Deus observa uma vida antes de responder uma oração. Salomão escreveu que os olhos do Senhor estão em todo lugar, nada escapa do seu olhar. Antes do anjo aparecer, antes da visão, antes do milagre, Deus já observava Cornélio, mesmo sendo um romano. Isso explica porque Lucas descreve Cornélio antes mesmo da visão como homem piedoso, temente a Deus, que governava bem a sua casa, perseverava em oração e fazia muitas esmolas ao povo. Naquela época, para ser um soldado romano, a primeira coisa que ele tinha que ter era disciplina, policiamento do corpo, corporal. A resposta celestial não surgiu do acaso. Ela veio ao encontro de uma vida marcada pela constância espiritual e prática da oração. Aqui encontramos um princípio profundo. Deus não procura apenas momentos de devoção, ele procura uma vida de devoção. Enquanto muitos querem experiências sobrenaturais sem compromisso diário, Cornélio nos mostra que o extraordinário de Deus frequentemente visita aqueles que são fiéis ao ordinário. Se você quer viver o extraordinário, viva o ordinário, que é manter uma rotina, uma prática de oração todos os dias na presença de Deus, leitura da palavra, jejum, louvor, adoração. Lucas continua dizendo, e muito atemorizado, Atos 10:4. No grego encontramos a expressão ephobos genomenos. A palavra ephobos é uma forma do prefixo em, ou seja, dentro, e phobos, temor, vem de fobia, indicando alguém que é completamente tomado por um santo temor. Não descreve um pânico irracional, mas uma reação profunda de reverência, de respeito diante da manifestação da presença divina. A Bíblia faz distinção entre dois tipos de temores. Existe o medo, que afasta o homem de Deus, e existe o temor que se aproxima ao homem de Deus. Foi esse segundo temor que Cornélio experimentou, porque o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Quando Isaías contemplou a glória do Senhor, exclamou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Quando Ezequiel viu a glória divina, caiu em rosto em terra e dizia somente Kadosh, 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 porque ele viu o Senhor dos exércitos, não tinha palavras para conter. Quando Daniel contemplou o mensageiro celestial, perdeu completamente as forças. Daniel 10:8.
Quando João viu Cristo glorificado na ilha do Apocalipse, a ilha de Patmos, a Bíblia diz que eu caí aos seus pés, Apocalipse 1,17. João caiu como morto. Percebe-se um padrão nas Escrituras. Quanto mais alguém conhece a Deus, mais humilde se torna. Hoje, muitos desejam experiências sobrenaturais, mas continuam tratando Deus com superficialidade. As Escrituras mostram exatamente o contrário. Toda manifestação autêntica da glória de Deus produz reverência, quebrantamento e santidade. O escritor aos Hebreus resume esta frase, dizendo: sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. O temor do Senhor não é inimigo do amor. Ele é o alicerce da verdadeira adoração ao Senhor. Como ensina o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O hebraico utiliza a palavra irar. Ela não significa apenas medo, mas reverência, respeito profundo, reconhecimento solene e absoluto da santidade de Deus. Cornélio possuía essa postura. Ele não tratava Deus como um igual. Ele reconhecia sua majestade. É impossível crescer espiritualmente quando se perde o temor santo de Deus na nossa vida. Cornélio pergunta no primeiro diálogo: que é, Senhor? No grego é ti estin kyrie. Ti estin kyrie, literalmente, que deseja de mim, Senhor? Cornélio ele para e diz: ti estin kyrie, que deseja de mim, Senhor? Por quê? Porque ele estava praticando a oração, ele estava praticando as esmolas, ele se colocou na presença de Deus para dar, para oferecer. O que desejas de mim? Quando hoje nós não falamos isso para Deus. Observe que ele não pergunta quem és, ele sabia quem era. Nem pergunta por que apareceste. Quando Deus aparece para nós, manda uma visão, dá um recado para nós, ao invés de nós dizermos o que deseja de mim, Senhor, nós dizemos: quem é, Senhor? És tu, Senhor? Por que o Senhor veio? A preocupação de Cornélio não é saber a vontade de Deus, melhor dizendo, a preocupação de Cornélio era saber qual era a vontade de Deus e não o que Deus queria com ele, mas o que desejava que ele fizesse. Esse detalhe revela um coração totalmente submisso e atencioso. É a mesma atitude de Samuel, no 1 Samuel 3,10, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isaías 6,8, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Atos 9,6, Saulo diz: Senhor, que queres que eu te faça? Existe uma diferença enorme entre buscar Deus por curiosidade e buscá-lo por obediência. Cornélio queria obedecer antes mesmo de conhecer toda a ordem. Esse é o verdadeiro espírito de um discípulo. Cornélio queria saber como ele deveria se portar. Ele queria saber o que o Senhor queria com ele, qual seria o chamado e o projeto de Deus da vida dele, antes mesmo dele começar a levar o Evangelho, a conhecer o Evangelho. Olha bem o que nós lemos, a resposta do anjo. O anjo declara: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Sabe o que é isso? O anjo estava dizendo para ele: ó, o que você está fazendo aqui, Deus está enxergando e Ele precisa te recompensar. Aqui encontramos duas palavras extraordinárias: oração, que no grego é prosekai, o plural é proseke. A palavra é composta por pros, direção, para, e erkomai, desejar, suplicar, invocar. Assim, proseke
descreve alguém que dirige intencionalmente para Deus em adoração, súplica e comunhão. Você tem se dirigido na adoração a Deus intencionalmente ou por obrigação? No Antigo Testamento, é equivalente ao hebraico à palavra tefilá, que é a raiz da palavra palal, significa interceder, julgar a si mesmo ou colocar-se diante de um juiz. Na mentalidade hebraica, orar não era apenas falar, era submeter-se ao julgamento de Deus para ser transformado. Por isso, a verdadeira oração sempre muda primeiro quem ora, depois os outros. O judeu do primeiro século não entendia a oração como um monólogo. Ele falar e Deus escutar. Era um encontro com Deus vivo. Era um diálogo que tinha com o Deus Todo-Poderoso. E ele falava com os judeus. Prosecai, isso indica que Deus não estava olhando uma oração isolada. Ele não observava uma vida inteira de oração, de ritual, como uma romaria, como uma penitência. Não era momento de emoção, era perseverança. E exatamente isso que Jesus ensinou em Lucas 18:1. Convém orar sempre e nunca desfalecer. As orações constantes de Cornélio construíram uma ponte e um testemunho entre ele e Deus, diante do céu. Segunda coisa era as esmolas. No grego é elemosnai, deriva de elos, que significa misericórdia. Portanto, a esmola bíblica nunca foi simplesmente uma moeda dada ao pobre. Ela era a manifestação concreta de misericórdia. A esmola tinha que sair de dentro do coração daquele que estava dando, no sentido de ajuda. No hebraico encontramos a palavra tzedakah. Aqui está algo extraordinário. No pensamento ocidental, esmola é caridade. No pensamento judaico, tzedakah significa justiça. Quando você está dando uma tzedakah, uma esmola a alguém, você está justificando que você o ama. Por quê? Porque os rabinos entendiam que o pobre tinha direito ao cuidado do povo da aliança, como a parábola do bom samaritano. Assim, quando alguém ajudava um necessitado, não estava fazendo um favor, estava praticando justiça, e por isso o Provérbio 19:17 afirma: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. E Deus tem pressa em te pagar, e Ele te recompensa muito bem. Deus considera toda ajuda ao necessitado como um investimento feito diretamente em seu reino. Jesus reafirma esse princípio em Mateus 25:40. Sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você tem feito boas ações? Você tem praticado a esmola? A ajuda ao teu próximo, que você encontra no farol, que você encontra na rua cheio de mugre, todo sujo, fedendo, sem tomar banho? Você tem movido o teu coração e tem dado vontade, pelo menos, em você de ajudar? Ou você tem pensado assim: eu vou ajudar, ele vai pegar esse dinheiro e vai beber cachaça, vai se entortar na droga? Como muitos, a maioria pensa hoje isso. Mas Cornélio compreendeu algo que muitos ainda nos dias de hoje não entendeu. Nossa espiritualidade não pode ser medida apenas pelo tempo que passamos ajoelhado. Ela também é medida pelo amor que demonstrando ao nosso próximo. Uma oração sem misericórdia torna-se religiosa. Uma esmola sem oração torna filantropia. Cornélio unia as duas coisas, ele orava e praticava misericórdia. É exatamente essa combinação que sobe ao céu. Paulo chegou a dizer que ele poderia dar todos os seus bens ao pobre, se ele não tivesse amor, nada seria, não valia de nada, vira filantropia. Tem que ter as duas coisas, a prática da misericórdia e o exercício da oração. E é no exercício da oração que você adquire o amor, a intimidade com Deus. Observe algo impressionante. O anjo não diz as tuas esmolas e as tuas orações. Ele diz as tuas orações e as tuas esmolas. Primeiro o relacionamento com Deus, depois o relacionamento com o próximo. O mandamento é:
Amará a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. É ao próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou exatamente isso quando resumiu toda a lei e os profetas. As duas dimensões são inseparáveis. Amor a Deus, amor ao próximo. A oração é o amor a Deus. A intimidade com Deus. O amor ao próximo. Não tem como demonstrar amor ao próximo se você não abrir a mão, porque é melhor dar do que receber. João escreve, 1 João 4,20: quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que você não vê? A fé autêntica sempre produz misericórdia, onde não existe compaixão. Devemos questionar se existe a verdadeira espiritualidade. Se você vê alguém que não mostra sequer compaixão, amor pelo próximo, você deve questionar a vida, a caminhada e a experiência dele com Deus, se realmente ele está sendo um cristão de verdade ou ele está perdendo todo o tempo. E diz mais, a Bíblia diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a palavra que Deus me traz nesta manhã de terça-feira, em Atos 10, capítulo 4, as orações e as esmolas de Cornélio. Como que está as tuas orações e as tuas esmolas diante de Deus? Está igual a de Cornélio? Porque o anjo de Deus vai aparecer para você. Você vai perguntar por que ele veio, quem é ele, ou você vai dizer a ele: o que queres de mim, Senhor? Que o Espírito de Deus continue falando no meu e no teu coração. Coloque agora o copo com água que você segurou até agora, a peça de roupa, a chave do lar e o documento. Como eu disse no começo desta mensagem, eu creio em milagre. E vou fazer esta oração para você que crê no milagre. O milagre vai acontecer. Jesus não disse onde houver 50 orando. Ele diz onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Aqui estou eu, 1. Aí está você assistindo, 2. Vamos orar? Pai amado, querido e santo, nesse final desta parashat, eu quero apresentar a Ti essa peça de roupa, esse copo com água, esse documento, essa chave do lar ou do veículo. Meu Deus, nós cremos que através da oração, da fé, o Senhor salva o doente, o Senhor levanta o caído, se houver cometido pecado, será perdoado. Meu Deus, entra com providência agora nesta vida que está esperando apenas acabar a oração para beber essa água, e ela crê que essa água é a cura para a vida dela. Meu Deus, coloca a unção do Teu Espírito nesta água agora, porque o Senhor é o Senhor que nos sara. O Senhor é o Senhor Jeová Rafa, o Deus da cura. Tu és o Senhor Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tu és o Senhor Elohim Savaó, Senhor dos exércitos. Por isso que eu oro, coloca a tua unção nesta peça de roupa, e a pessoa que for vesti-la seja liberta, curada, restaurada, protegida. Quando essa chave virar no lar ou no automóvel, Pai, venha receber a tua proteção, livrando de todo tipo de acidente. Esse documento, essa carteira de trabalho, as portas se abrem, e essa causa na justiça seja dada ao favor deste irmão que espera, meu Deus. E esse copo com água recebe agora a tua unção, e aí ela fazer uso dessa água, recebe a cura, o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu aqui estou diante de Ti, mais uma vez, entregando a Ti esta oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, você que chegou comigo até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, ajude a compartilhar, nos segue, dê o seu joinha, o seu ok. Não fique só em assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, nos ajuda a levar esta palavra até os confins da terra. Vamos falar a bênção apostólica. E mevarechecha Adonai, el Adonai panavelecha vichunecha, e asa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Tenha um bom dia. Que o Senhor continue te abençoando. E hoje à tarde, esta sexta-feira, temos mais um estudo sobre a chamada de Abraão, volume 3. Na playlist do canal do YouTube, Em Busca das Origens da Criação. Amém. Shalom.